Pai, posso compartilhar com eles? A filha do milionário aponta para a mãe solteira, na mesa ao lado, e muda a vida deles. O suave zumbido de um jukebox tocava no canto do diner, misturando-se ao leve tilintar de talheres e as conversas baixas. Luzes âmbar quentes refletiam sobre mesas de madeira polida e pôsteres antigos da Rota 66, pendurados ligeiramente tortos nas paredes. Era o tipo de lugar ao qual as pessoas voltavam, não por refeições sofisticadas, mas por familiaridade. Tinha um ritmo, um conforto. Nathan Carter estava sentado perto da janela, em uma cabine, com a luz do final do outono iluminando seu camisa branca impecável. As mangas estavam cuidadosamente dobradas além dos cotovelos, revelando um relógio simples, porém elegante. Seu cabelo era escuro, penteado para trás, o maxilar limpo. Parecia exatamente o homem bem-sucedido que era. Mas naquele momento, não havia sala de reuniões, nem pressão, apenas um pai, completamente presente. À sua frente, sentava-se sua filha, Isabelle, de 6 anos, esperta e vivaz. Seu cabelo castanho chocolate estava preso em um rabo de cavalo alto, balançando a cada palavra que ela dizia. Seu vestido rosa tinha pequenas morangos na gola, e suas pernas balançavam acima do chão enquanto segurava seu hambúrguer com as 2 mãos. Então, a senhora Keller disse: "São adesivos demais." "Mas ainda há espaço", respondeu Isabelle, sorrindo e levantando as mãos para enfatizar. Ela olhou para ele assim. Isabelle fez uma cara dramática, olhos arregalados, boca semi-aberta. Mas então disse: "Sabe de uma coisa? Você está certa, Isabelle. Acredita nisso?" Nathan riu, apoiando os cotovelos na mesa. "Com certeza. Quem poderia discordar dessa lógica?" "Eu sei, né?" ela disse, dando mais uma mordida. "Eu já deveria ser advogada." "Ou designer de adesivos", brincou Nathan. Isabelle suspirou surpresa. "Isso é ainda melhor." A conversa deles pairava acima do murmúrio tranquilo do diner, misturando-se ao suave tilintar de talheres e ao zumbido do jukebox no canto tocando uma velha canção de amor. Outras famílias estavam espalhadas pelo lugar, algumas terminando suas refeições, outras apenas começando. Mas naquela cabine, o mundo parecia menor, mais lento, seguro. Nathan observava Isabelle com carinho, enquanto ela pegava uma batata frita e a mergulhava no pequeno copo de plástico com ketchup. Mas, em vez de comê-la, ela se inclinou sobre a mesa, levando-a à boca dele. "Aqui", disse, olhos brilhando. "Você sempre esquece o ketchup." Nathan sorriu, entrando na brincadeira. "Uma tragédia da qual nunca me recupero." Ela riu enquanto ele mordia a batata. "Salvei você de novo?" Ele exagerou um suspiro dramático de alívio. "O que eu faria sem você?" "Você estaria perdido", disse ela confiante, pegando seu milkshake de chocolate. "Como uma meia sem par." Nathan riu, balançando a cabeça. "Isso é bastante perdido." Eles ficaram assim por um tempo, compartilhando comida, trocando piadas, roubando olhares cheios de amor que não precisavam de palavras. Eram apenas os dois. Sempre foram. E Nathan estava bem com isso. Mais do que bem. Do outro lado da sala, uma porta tilintou suavemente quando alguém entrou, mas Nathan não percebeu. Ainda não. Estava ocupado demais observando Isabelle mergulhar suas batatas no milkshake, franzindo o rosto ao provar a mistura de salgado e doce. "Você acha que ketchup e milkshake combinam?" ela perguntou seriamente. Ele fez uma careta. "Acho que algumas coisas é melhor deixar separadas." Ela riu novamente, depois se reclinou, satisfeita. "Esta é a melhor sexta-feira de todas." Nathan sorriu. Ele não podia discordar disso. E enquanto lá fora a brisa da noite agitava as folhas caídas e a cidade seguia seu ritmo sem pausa,
Dentro daquele pequeno diner, o tempo parecia ter desacelerado. Por um momento, eles não tinham ideia de que, em outra mesa, a poucos passos dali, um tipo diferente de história começava a se desenrolar. Uma história que se entrelaçaria com a deles de uma forma que nenhum deles poderia prever. Mas, por enquanto, era apenas um pai e sua filha, envoltos em risadas, batatas fritas e calor. O sino acima da porta do diner tilintou suavemente ao se abrir, deixando entrar uma rajada de ar picante. A maioria das pessoas olhou rapidamente e voltou às suas refeições, exceto uma. Nathan levantou o olhar, e Isabelle seguiu seu olhar. Uma mulher acabara de entrar, segurando a mão de um menino pequeno. Ela era magra, cabelos loiros, presos baixos, alguns fios soltos, enquadrando seu rosto pálido e cansado. Suas roupas estavam desbotadas. Um suéter cinza por baixo de uma jaqueta jeans de segunda mão, jeans gastos, mas limpos. Ela caminhava com cautela silenciosa, como alguém acostumada a ser invisível. O menino, com cerca de 5 anos, agarrava firmemente a mão dela. Seu casaco era grande demais, com as mangas enroladas de forma desajeitada. Na outra mão, segurava um dinossauro de plástico arranhado, com a cauda faltando. Suas bochechas estavam um pouco afundadas, e seu cabelo loiro claro despontava em tufos irregulares. Claire Jensen parou bem na entrada, os olhos percorrendo o ambiente, não procurando uma mesa, mas como se verificasse se eram realmente bem-vindos. Nathan observou enquanto ela se aproximava do balcão. "Oi", disse ela suavemente. "O que posso trazer para você?", perguntou o garçom, oferecendo um sorriso educado. Claire hesitou. "Só um copo de água, por favor." O homem assentiu, encheu um copo de plástico e entregou a ela. Ela se agachou ao lado do filho, oferecendo a bebida com as 2 mãos. "Aqui, querido. Só um gole." O menino pegou cuidadosamente, bebendo devagar. Mas seus olhos se desviaram para as outras mesas, para a comida. Seu olhar parou na mesa deles. Nathan percebeu. Isabelle também. A mulher e o menino se sentaram em uma pequena cabine no canto. Claire o ajudou a se acomodar. Depois sentou-se à sua frente, passando delicadamente a mão pelos cabelos dele. Ela apontou para um pôster antigo na parede, tentando distraí-lo com um sorriso. Mas o menino não olhava para os pôsteres. Ele olhava para a comida. "Mamãe", sussurrou ele. Claire inclinou-se, a voz baixa. "O que foi, querido?" "Estou com muita fome", ele disse, quase inaudível. O sorriso dela vacilou. Ela recolocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dele. "Eu sei, querido. Vamos comer em casa, tá? Por enquanto, só um pouco de água." Ela beijou sua testa e se afastou, piscando rapidamente. Na cabine deles, Isabelle ficou em silêncio. Suas mãos paradas, o hambúrguer pela metade. Ela olhou para o menino, depois para seu prato cheio. Batatas intactas. Milkshake quase não tocado. Ela olhou para cima. "Pai." Nathan se virou para ela. "Sim, querida. Aquele menino." Isabelle se inclinou sussurrando. "Ele está com fome." Nathan seguiu o olhar dela até a cabine do canto. Ele viu tudo. As roupas gastas. O jeito como a mulher sorria apesar do cansaço. O menino tentando beber água como se fosse suficiente. Algo apertou seu peito. Isabelle olhou novamente, os olhos cheios de algo muito além da sua idade. "Pai", disse suavemente. "Posso compartilhar com eles?" Nathan piscou. As palavras pairaram ali, puras, inocentes, sem filtro. Ele olhou para ela, para a bondade que ela carregava tão naturalmente, e assentiu. "Sim", disse ele baixinho. "Mas vamos fazer algo melhor." O rosto de Isabelle se iluminou. Nathan deslizou para fora da cabine e se levantou. Ele ajeitou a camisa. Olhou mais uma vez para o garotinho segurando seu dinossauro e começou a caminhar pelo diner. 2 mundos estavam prestes a se encontrar.
e nada jamais seria o mesmo. Nathan se aproximou da cabine do canto lentamente, cuidadoso para não assustar a mulher que estava sentada ali com o filho. Ele podia ver a tensão em seus ombros, a forma como sua mão repousava protetora nas costas do pequeno. Ela olhou para cima quando percebeu sua sombra projetada sobre a mesa. "Com licença", disse Nathan gentilmente, com voz calma e calorosa. "Gostariam de se juntar a nós, você e seu filho?" Claire piscou, como se não tivesse certeza de que ouvira corretamente. Começou, os olhos percorrendo de Nathan a Isabelle e depois de volta para o filho. Eli olhou para ela, seus grandes olhos cheios de um pedido silencioso. Ele não disse nada. Mas Claire podia ler cada palavra naquele olhar. Suas pequenas mãos ainda apertavam o copo de água quase vazio. Ela hesitou. Seus instintos gritavam cautela, orgulho, medo de ser julgada. Mas seu coração de mãe, não podia ignorar a esperança nos olhos de Eli. Lentamente, ela fez um pequeno aceno. Nathan sorriu. "Ótimo. Estamos bem ali." Ele se virou, dando-lhe espaço para se recompor, e guiou o caminho de volta até a cabine deles. Claire se levantou, alisando as mãos sobre seus jeans gastos. Ela ajudou Eli a descer do banco, e juntos seguiram o estranho, que havia falado com eles com mais bondade do que ela via há meses. Quando chegaram à cabine, Isabelle deslizou para o lado, batendo no assento ao lado dela. "Ele pode sentar aqui comigo", anunciou alegremente. Eli hesitou, depois subiu. Claire sentou-se em frente a Nathan, sem saber onde colocar as mãos. O cheiro de comida quente era avassalador, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu visível, mas não de uma forma ruim. Nathan chamou o garçom. "Podemos pegar mais um jogo de pratos, por favor? E talvez mais um hambúrguer. Batatas extras." Os olhos de Claire se arregalaram. "Oh, não. Por favor, não é necessário." Nathan encontrou seu olhar, com a voz baixa e tranquilizadora. "Já está cuidado. Apenas deixe que eles aproveitem a refeição." Claire engoliu em seco, os dedos se apertando levemente no colo. Ela assentiu. Isabelle já estava ocupada mostrando a Eli o pequeno dinossauro de plástico que havia trazido de casa, azul, com a cauda lascada, mas com olhos brilhantes. "Tenho mais em casa", disse orgulhosa. "Mas esse é meu favorito. Ele é um T-Rex. Mas é bonzinho." Eli deu um sorriso tímido. "O meu é um raptor. Está sem uma perna." "Ainda podem ser amigos", disse Isabelle sem hesitar, entregando o brinquedo a ele. "Pode brincar com o meu." Eli pegou o dinossauro com as duas mãos como se fosse feito de vidro. Olhou para a mãe, que deu um pequeno aceno. Isso foi tudo o que ele precisava. O garçom voltou com um prato fresco de batatas fritas e guardanapos extras. Claire ajudou Eli com algumas, observando enquanto ele pegava devagar, quase reverentemente, uma batata e dava a primeira mordida. Sua expressão mudou. Alívio, alegria, fome. Nathan deslizou o hambúrguer em direção a ela com cuidado. "Por favor", disse ele. Claire hesitou mais um momento, depois pegou. Quebrou um pequeno pedaço de frango, levando-o aos lábios como se não tivesse direito de comer. Mastigou devagar. Em silêncio, os olhos fixos na mesa. "Ninguém", disse Nathan suavemente. "Deveria ter que escolher entre comer e deixar seu filho comer." Claire parou no meio da mordida. Seus olhos subiram lentamente para encontrar os dele. Ele não a julgava. Não sentia pena dela. Ele apenas a via. Ela piscou, e seus olhos brilharam. Sua garganta se moveu com um engolir apertado, enquanto ela colocava o pedaço de frango de volta no prato. "Obrigada", disse suavemente, quase em um sussurro. Nathan assentiu levemente. "De nada." E assim, algo mudou à mesa. A tensão começou a desaparecer, substituída pelo suave conversarem de duas crianças, descobrindo que ambas amavam dinossauros, biscoitos
e brincar de pega-pega no recreio. Eli começou a rir, quieto no início, depois mais alto quando Isabelle fez seu dinossauro rugir dramaticamente. Claire observava o filho sorrir de verdade pela primeira vez em o que parecia uma eternidade. Ela se voltou para Nathan. O foco dele estava nas crianças. Um leve sorriso nos lábios. Aquele homem, um estranho, os via não como um fardo, não como um caso de caridade, mas como pessoas dignas de compartilhar uma mesa. E pela primeira vez em muito tempo, Claire Jensen sentiu que não estava sozinha. O sol ainda não havia nascido quando Claire Jensen abriu os olhos. O quarto ainda estava escuro, iluminado apenas pelo fraco brilho alaranjado de um poste de luz vazando pelas cortinas finas. Ela permaneceu imóvel por um momento, ouvindo. O apartamento estava silencioso. Sem tráfego, sem passos dos vizinhos de cima, nenhum som além da respiração rítmica e suave de seu filho, dormindo ao lado dela. Ela se virou lentamente, afastando um fio de cabelo da testa de Eli. Seu rostinho estava tranquilo, a boca ligeiramente aberta, um braço segurando o dinossauro rasgado que carregava há semanas. Ela sorriu suavemente. Depois saiu da cama, cuidadosa para não acordá-lo. Eram 5h30 da manhã. O apartamento estava frio. Claire caminhou pelo piso de linóleo até o banheiro e encheu uma pequena bacia de plástico com água morna. Ela arregaçou as mangas e começou a esfregar as roupas à mão. 2 pares de jeans, alguns pares de meias e o único moletom de Eli. Seus dedos doíam de frio, mas ela não parou. Fazia isso a cada 2 dias, desde que a lavanderia automática na rua havia aumentado os preços. O detergente agora era medido com colher. Cada gota precisava ser aproveitada. Às 5h45, ela estava na pequena cozinha, olhando para a geladeira quase vazia. Restava apenas um ovo. Ela o pegou, cozinhou e cuidadosamente o cortou ao meio. Metade foi para um prato lascado para Eli, junto com o último pedaço de pão. A outra metade ela colocou de volta na geladeira. Talvez para amanhã, talvez não. Enquanto se virava para servir um copo de água, os passos de Eli se aproximaram da cozinha. "Bom dia, querido", ela disse com um sorriso cansado. Eli esfregou os olhos. "Bom dia, mãe." Ela puxou a única cadeira que não balançava. "O café da manhã está pronto." Ele se sentou, olhando para o pequeno prato à sua frente, depois para ela. "Você não vai comer?" Claire sorriu, afastando o cabelo dele do rosto. "Mãe já comeu." Ela disse isso da mesma forma de sempre. Suave, casual, convincente. Ele assentiu e pegou seu pão. Depois do café, Claire ajudou-o a vestir o casaco. Ajoelhando-se para amarrar os cadarços, ela percebeu novamente como as pontas das meias apareciam na frente dos sapatos, onde a borracha havia se rompido. Ela acomodou o tecido gentilmente e deu um puxão extra nos cadarços, como se isso pudesse segurar tudo junto. Ela beijou sua testa e o observou caminhar em direção ao ônibus escolar, acenando uma vez antes de subir a bordo. De volta ao apartamento, ela conferiu o telefone. Sem novas mensagens, sem confirmações de trabalho. Claire trabalhava como faxineira em casas particulares, escritórios, às vezes em motéis quando precisavam de ajuda temporária. Tinha alguns clientes regulares, mas no último mês a maioria havia cancelado. Feriados, cortes de orçamento, a sobrinha de uma amiga precisando de trabalho. As razões eram sempre educadas, sempre as mesmas. Ela passou a manhã verificando anúncios em seu velho celular rachado, enviando respostas educadas, oferecendo preços com desconto, sem receber nenhuma resposta. Por volta do meio-dia, ela comeu a outra metade do ovo cozido com um pacote de macarrão instantâneo que havia comprado semanas atrás, em promoção. Usou apenas metade do tempero.
Eli chegaria em casa por volta das 3 horas e estaria com fome. Naquela tarde, ela verificou a caixa de correio do lado de fora de seu apartamento. Estava cheia de cupons e correspondências inúteis. E então, um envelope, escrito à mão, fechado com fita adesiva. Seu estômago se revirou. Ela o abriu lentamente, já sabendo do que se tratava. Aviso de não pagamento. Última advertência. O não pagamento do aluguel restante até o dia 15 resultará em despejo. As palavras estavam sublinhadas com tinta vermelha. Negrito, final. Ela olhou para o papel, paralisada. Claire subiu as escadas novamente, abriu a porta e se sentou no chão, ainda segurando o envelope. As paredes do apartamento eram finas. O aquecedor havia parado de funcionar no inverno passado e o proprietário nunca consertou. Uma das portas do armário da cozinha estava torta, mas era deles. Era o lugar seguro de Eli. Ela permaneceu sentada por muito tempo, imóvel, a carta amassando-se em seu punho que se fechava cada vez mais. Então, sem fazer barulho, uma única lágrima escorreu pela sua bochecha e caiu sobre o papel. Era a única coisa que ela podia se permitir deixar cair. O ar de sábado estava fresco, com cheiro de folhas caídas e o leve doce de pipoca caramelizada de um vendedor próximo. O pequeno parque ecoava com risadas de crianças e o zumbido distante de cortadores de grama, um pano de fundo suave para um dia que fazia o peso da vida parecer um pouco mais leve. Claire sentou-se em um banco de madeira gasto, braços cruzados ao redor de si mesma. Seu casaco era fino demais, mas ela sorriu enquanto observava Ellie correr em direção ao playground. Sua alegria era pura, contagiante. Essa era a rotina deles. Livre, simples, deles. Ela havia levado uma garrafa de água, metade de um sanduíche de pasta de amendoim e a última maçã da geladeira. Eli não se importava. Ele nunca reclamava. Claire fechou os olhos por um momento, respirando o ar fresco. Então uma voz chamou. Olhem quem está aqui. Ela levantou o olhar. Isabelle corria pelo gramado, rabo de cavalo balançando, alegria em cada passo. Eli se iluminou, pegando-a em um abraço cheio de risadas. Você veio! Gritou Isabelle. Eu disse ao papai que esperava que nós te víssemos. Nathan veio atrás, mãos nos bolsos do casaco, sorrindo. Oi, disse para Claire. Podemos nos juntar a vocês? Ela hesitou, depois assentiu. Claro que sim. As crianças correram em direção aos escorregadores, gritando sobre dinossauros e desafiando uma a outra a subir mais alto. Nathan sentou-se ao lado dela. Por um momento, apenas observaram. Parece que sentiram falta uma da outra, disse ele. Claire sorriu. Eli não para de falar sobre ela. Nathan pegou uma pequena bolsa de lona e tirou 2 sucos, uvas e sanduíches embalados. Talvez eu tenha exagerado, disse, estendendo-os. Será que sua equipe poderia me ajudar? Claire lhe lançou um olhar cúmplice. Você sempre faz isso? Nunca, respondeu com um sorriso. Ela aceitou a comida, dividindo as uvas cuidadosamente em guardanapos. Obrigada. Não precisa me agradecer. Claire olhou para baixo. Não estou acostumada com pessoas sendo tão gentis. Nathan ficou em silêncio por um instante, observando as crianças. Às vezes, disse ele, todos nós precisamos ser lembrados de como é a bondade. Eli e Isabelle agora chutavam uma bola de futebol murcha. Ela balançava, enquanto eles a perseguiam como se fosse um tesouro. Eli correu, chutou forte e escorregou. Claire saltou ao vê-lo cair. Ele se levantou, com expressão de dor. Um de seus sapatos havia rasgado na ponta. Sua meia estava ensanguentada onde o tecido havia esfregado a pele. Eli, disse Claire, ajoelhando-se ao lado dele para inspecionar o rasgo. Nathan já estava lá. Está tudo bem, disse suavemente. Deixe-me ajudar.
Ele se levantou e correu em direção ao seu carro. Claire olhou para ele. Depois voltou sua atenção para Eli, segurando o pé do menino. Nathan voltou rapidamente com um kit de primeiros socorros. Ele se ajoelhou na grama, sem se incomodar com a sujeira, e retirou o sapato de Eli. É só um arranhão, disse suavemente. Você é forte, hein? Eli assentiu, piscando para segurar as lágrimas. Nathan limpou o ferimento, envolveu cuidadosamente com gaze e o selou com uma tira de fita. Seu toque era firme, reconfortante, paternal. Pronto, disse sorrindo. Como novo. Mas acho que esses sapatos já lutaram sua última batalha. Eli deu uma risadinha, e Claire também, embora a dela viesse presa pela emoção. Ela olhou para Nathan. Ele não estava oferecendo pena, nem caridade, apenas presença. Cuidado, respeito e mais algo, algo mais suave. Obrigada, sussurrou ela. Nathan assentiu. Cuidamos uns dos outros, não é? Claire só pôde acenar com a cabeça, os olhos ardendo de gratidão silenciosa. O penthouse cheirava a cera de mármore e madeira cara. Claire se movia silenciosamente pela vasta sala de estar. Seus joelhos doíam. Suas mãos estavam vermelhas e machucadas, de tanto esfregar rejuntes que ninguém jamais notaria. Era uma unidade de alto padrão em um prédio de luxo no centro. Superfícies reluzentes, janelas do chão ao teto e móveis que pareciam pertencer a um museu, não a uma casa. Ela havia aceitado o trabalho através de uma agência de limpeza que raramente a chamava. Pagava um pouco mais do que o habitual, e ela não podia se dar ao luxo de dizer não. Claire vestia suas roupas de trabalho padrão, jeans escuros manchados nos joelhos, um moletom velho com manchas de água sanitária nas mangas e o cabelo preso em um nó baixo. Um balde de água estava ao lado dela, com o cheiro forte de limpador de limão no ar imóvel. Ela trabalhava em silêncio, joelhos contra o azulejo frio, esfregando um ponto que provavelmente nem era visível ao olho humano. Seus dedos latejavam de tanto atrito. Então, veio o som das portas do elevador se abrindo atrás dela. Ela manteve a cabeça baixa. Passos, 2 pares, ecoaram pelo chão de madeira. Agora podia ouvir vozes, uma delas profunda e familiar. Nathan. Ela congelou. O ar lhe faltou na garganta, a escova ainda na mão. Vamos transformar o quarto extra em um escritório completo, Nathan dizia. Bastante luz natural. Investidores adoram isso. Ele caminhava pelo corredor atrás dela, alheio à sua presença. Claire não se moveu. Seu coração batia forte no peito. Ela reconheceu a outra voz também. Alguém da empresa de desenvolvimento falando sobre preços e margens. Discutir planos assim era apenas mais um projeto, mais um negócio. Ela não levantou a cabeça. Não podia. Permaneceu agachada, olhos fixos no chão reluzente, enquanto Nathan e seu colega passavam a poucos metros dela. Seu moletom escondia seu rosto, e ela ficou imóvel, rezando para que ele não a visse. E ele não viu. Ele estava muito concentrado nos negócios, muito distante da pequena figura silenciosa, ajoelhada no chão dele. Claire esperou até que as vozes se afastassem pelo corredor. Suas mãos tremiam enquanto ela se levantava lentamente, limpava as mãos no moletom e pegava os materiais de limpeza. Sem dizer uma palavra, caminhou rapidamente e silenciosamente em direção à entrada dos fundos, perto do elevador de serviço. Não olhou para trás. Seu peito ardia com algo para o qual não tinha nome. Humilhação, talvez, decepção, mas acima de tudo, a fria clareza da verdade. Ele era de outro mundo. Ela entrou no elevador, as portas se fechando com um suave toque. Enquanto o metal descia, andar após andar, seus olhos ardiam. Fui uma tola, sussurrou para si mesma. Ele estava apenas sendo gentil, nada mais. Quando chegou em casa naquela noite, ela apagou as mensagens de Nathan do celular sem lê-las. Bloqueou o número dele.
Ela desligou as notificações. Disse a si mesma que era o melhor a fazer. E quando Eli perguntou na manhã seguinte, sua vozinha incerta, "Onde está a Isabelle?" Ela sorriu e disse, "Ela provavelmente está ocupada este fim de semana." No dia seguinte, ele perguntou de novo, "Podemos ir ao parque? Talvez ela esteja lá." Claire balançou a cabeça. "Não hoje, querido." Ele a olhou em silêncio, lábios apertados. Dia após dia, a pergunta retornava, suave e cheia de esperança. "Isabelle é minha melhor amiga. Sinto falta dela." Cada vez que Claire encontrava novas maneiras de desviar, evitar, proteger Eli da verdade, ela mal conseguia aceitar a si mesma. Ela havia se deixado acreditar em algo que nunca foi real. Havia esquecido seu lugar. E agora, o silêncio que antes parecia seguro, parecia mais vazio do que nunca. A batida na porta veio logo após o pôr do sol. Claire congelou. Estava no meio de dobrar roupas, meias minúsculas de Eli e uma de suas poucas camisas limpas. A batida veio novamente, mais firme desta vez, ecoando pelo pequeno apartamento pouco iluminado. Ela se aproximou da porta com cautela, espiando pelo olho mágico. Nathan. Sua respiração ficou presa. Ele estava no corredor do prédio mal cuidado, o casaco coberto pelo frio da noite, mãos ao lado do corpo, não cerradas em frustração, mas abertas, como se tivesse vindo não para exigir, mas para compreender. Claire hesitou. Seus dedos pairaram sobre a fechadura, tremendo. Então, lentamente, abriu a porta. Não se afastou. Os olhos de Nathan encontraram os dela, procurando com gentileza. "Oi", disse ele. Claire engoliu em seco. Como você encontrou este lugar?" "Você deixou migalhas?" Ele disse suavemente. "Seu número parou de funcionar. Você parou de ir ao parque." Isabelle chorou por 3 noites seguidas. Claire desviou o olhar, piscando rapidamente. "Eu não queria machucá-la." "Eu sei", disse Nathan. Ele deu um pequeno passo à frente. "Podemos conversar?" Claire assentiu relutante e saiu, fechando quase totalmente a porta atrás de si. Eles ficaram no corredor estreito, paredes manchadas de tinta velha e danos de água. A luz acima piscava levemente, projetando longas sombras entre eles. "Não sabia que você estaria aqui", disse ela primeiro, a voz tensa. "No apartamento." "Eu imaginei", respondeu Nathan. "Eu também não estava procurando por você, mas gostaria de ter te visto." Ela balançou a cabeça, rindo amargamente. "Não, você não gostaria." A testa de Nathan se franziu. "Claire." Eu estava de joelhos. Ela sussurrou, braços cruzados firmemente sobre o peito, esfregando o chão do seu projeto de luxo com luvas de borracha. "Você estava vestindo um terno que vale mais do que eu ganhei o ano todo." "Claire, eu me senti pequena", ela continuou, as palavras saindo agora, como se tudo entre eles fosse apenas um ato de caridade, um bom gesto de um homem rico. A expressão de Nathan se endureceu, não de raiva, mas de mágoa. Ele respirou fundo e falou, a voz baixa e firme. "Você acha que me importo com riqueza?" "Claire, você fez Isabelle sorrir de um jeito que eu não via há anos. Você me fez ansiar pelos sábados. Você tem ideia do que isso significa para alguém como eu?" Claire olhou para baixo, a garganta ardendo. "Você não pertence aqui. Eu não pertenço lá." "Não me importa onde pertencemos", disse Nathan. "Eu me importo que você tenha desaparecido. Eu me importo que você tenha ido embora sem uma palavra. Eu me importo que Eli não sorria há dias. E eu me importo que eu tenha deixado você pensar que algum dia foi menos do que suficiente." As lágrimas ardiam em seus olhos. Atrás da porta, eles ouviram movimento, passinhos apressados pelo chão. A porta rangeu ao se abrir. Eli estava ali, o rosto iluminado pelo reconhecimento e por uma alegria repentina. "Nathan!" ele gritou. Sem hesitar, o garotinho correu para a frente,
e envolveu a perna de Nathan com os braços, abraçando-o com força. Por favor, não vá embora de novo, disse, a voz abafada contra o tecido da calça de Nathan. Eu senti sua falta. A mão de Claire voou até a boca quando o primeiro soluço escapou. Seus joelhos fraquejaram levemente, e ela se recostou contra a parede, cobrindo o rosto. Nathan se ajoelhou, repousando gentilmente uma mão nas costas de Eli. Eu também senti sua falta, campeão. Então ele olhou para Claire, e o que viu não era orgulho, resistência ou mesmo arrependimento. Era rendição, uma vulnerabilidade crua e dolorida que já não tinha forças para fingir. Desculpe, Claire disse, engasgando. Eu passei tanto tempo sobrevivendo. Não sei como é sentir-se seguro. Nathan se levantou e se aproximou dela lentamente, com cuidado, como se estivesse se aproximando de um pássaro ferido. Você está segura comigo, disse. Vocês dois estão. Claire deixou as lágrimas caírem, sem mais contê-las. Naquele corredor estreito, com tinta descascando e luzes piscando, algo mais forte que palavras passou entre eles. Algo real. Ela não disse mais nada. Não precisava, porque às vezes a cura começa não com respostas, mas com o ato de ser visto. O sol do fim de tarde pintava o parque com uma luz dourada. Um cobertor xadrez estava estendido sob o velho carvalho, com uma caixa térmica e uma cesta ao lado. Risadas flutuavam na brisa. Isabelle e Eli corriam descalços pela grama, perseguindo-se em círculos amplos, seus risadinhas subindo como música. Naquele momento, o mundo era simples, perfeito. Claire sentou-se sobre o cobertor, pernas dobradas sob o corpo. Observava o filho, um leve sorriso nos lábios. Pela primeira vez em muito tempo, seus ombros não estavam tensos. Seu coração não corria de preocupação. Ela apenas o observava, livre e feliz. Nathan se juntou a ela, colocando ao lado um sanduíche embrulhado em papel vegetal e um recipiente com fatias de maçã. Ele vestia jeans e um suéter cinza escuro, mangas enroladas até os cotovelos. Sem ternos, sem protocolos, apenas ele. Eles são imparáveis, disse, acenando para as crianças. Claire sorriu. Eles realmente são. Nathan entrou na cesta e tirou uma caixa de sapatos marrom simples, a tampa mal segurando. Ah, encontrei estes enquanto limpava, disse, um pouco envergonhado. Claire olhou para a caixa, a curiosidade se transformando em algo mais suave enquanto ele continuava. Comprei para Isabelle, mas errei o tamanho. Achei que talvez Eli pudesse usar. Ele abriu a caixa. Dentro, um par de tênis novo, azul e branco, com pequenos raios verdes. Simples, resistente, nada chamativo. Perfeito. Claire os encarou. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Ele falou suavemente. Sem pressão. Se não servirem, eu levo de volta. Mas Claire não hesitou. Desta vez, ela não recuou. Estendeu a mão, os dedos tocando os sapatos como se pudessem desaparecer. Então olhou para ele. Os olhos brilhando. Obrigada. Nathan lhe deu um sorriso silencioso, sem dizer mais nada. Momentos depois, Isabelle e Eli correram de volta para o cobertor, bochechas coradas. Estes são para você, disse Nathan casualmente a Eli. Tamanho errado para Isabelle. Os olhos de Eli se iluminaram. Sério? Para mim? Nathan assentiu. Quer experimentar? Eli se jogou na cadeira, tirando os sapatos gastos. Claire o ajudou a calçar o novo par. Serviram perfeitamente. Ele se levantou, deu alguns passos e depois sorriu. Já estou mais rápido, gritou, saindo correndo novamente. Isabelle correu atrás dele, gritando de alegria. Claire cobriu a boca, segurando uma lágrima. Nathan estendeu a mão, segurou delicadamente a dela e entrelaçou os dedos nos seus. O céu se aprofundava do dourado para o lavanda.
As estrelas começaram a aparecer uma a uma, enquanto o dia derretia na noite. Os 4 sentaram-se juntos sobre o cobertor, terminando a comida. Suas risadas diminuíram à medida que a quietude da noite se instalava ao redor deles. Vagalumes piscavam. O último calor do sol ainda permanecia no ar. Isabelle se deitou na grama, apontando para cima. Olha, Ellie, aquele parece um dinossauro. Ellie se jogou ao lado dela. Onde? Ah, eu vejo. Claire se inclinou sobre Nathan, sua cabeça repousando em seu ombro. Ela se sentiu plena, segura. Então Isabelle se sentou, sua voz cortando o silêncio. Agora somos uma família? Nathan olhou para Claire. Ela encontrou o olhar dele. Desta vez, não desviou. Ele apertou sua mão suavemente e então se virou para Isabelle. Sim, disse, com voz calma e segura. Sim, somos. Claire fechou os olhos enquanto uma lágrima escorria por sua bochecha. Não de dor, mas de paz. Acima deles, as estrelas se espalhavam pelo céu. O parque, as risadas, o novo começo. Eles eram reais. Às vezes, a menor voz em uma lanchonete muda mais do que um momento. Ela muda uma vida inteira. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Uma história de bondade, coragem e de como uma pequena voz pode transformar a vida de muitos. Se esta história tocou seu coração, fez você sorrir ou trouxe uma lágrima aos seus olhos, não se esqueça de se inscrever e apertar o botão de apoio para o canal Soul Stirring Stories, o canal onde emoções reais ganham vida. Nós trazemos contos que curam, inspiram e nos lembram do que realmente importa. Porque às vezes, os momentos mais simples criam as histórias mais poderosas. Até a próxima. Permaneça gentil, mantenha a esperança e nunca pare de acreditar no bem.